Igreja, e a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, através do poder do Espírito Santo. O texto, nós vamos continuar uma sequência, a parte final da mensagem que começamos no domingo passado, falando sobre apostasia. No capítulo 2, hoje eu vou ficar apenas o versículo 3, o 9 e o 10. E enquanto os irmãos estão procurando o seu texto na Bíblia, eu peço aqueles que puderem, para que nos sigam na minha conta no YouTube, acione o sininho de notificações, enfim, com todas as limitações que a gente tem tido para fazer o trabalho, mas ainda assim temos conseguido entregar uma palavra, uma mensagem que tem alcançado a vida de algumas pessoas. O texto que está sendo ministrado, apostasia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estou orando agora, meu Deus, pedindo pela sua misericórdia, que o Senhor esteja, Senhor, falando ao coração através do Teu Espírito Santo de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que vai recebê-la. Ó meu Deus, e a minha oração, como Jesus explicou, é que não sejam os corações que o diabo tenha arrancado a mensagem, e muitas vezes, ao pôr o pé para fora da igreja, a mensagem já não está mais no coração e na mente, não edifica, não salva, não liberta, não cura, não faz nada, Senhor, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, faça com que esta palavra, ela possa alcançar os seus frutos, que ela possa despertar, que ela possa fazer tudo aquilo que a tua palavra faz antes de retornar a ti, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aos irmãos, eu não vou repetir tudo aquilo que a gente já passou, por isso que eu peguei apenas alguns versículos, que eu vou ficar em cima desses 3. No domingo passado nós falamos da apostasia num sentido daquela época. Agora eu vou trazer para os nossos dias. E o que é a questão importante? Muitos problemas que as pessoas estão enfrentando hoje não sabem a origem. Muitas vezes, como a gente tem recebido as pessoas, eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho visto o quê? Que as pessoas não identificam a origem dos problemas. E se nós observarmos, nós vamos ver hoje que existem pessoas que estão há muitos anos como evangélicos, tendo os mesmos problemas e não identificam. Então eu peço que todos possam ouvir atentamente até o final e possam permitir que Deus ilumine o seu entendimento para que você compreenda exatamente o que o Espírito Santo está fazendo e falando. E mais, a intenção não é ferir sentimento de ninguém, mas a palavra vai tocar na ferida. Porque dessa vez nós vamos trazer para os nossos dias, para a nossa realidade. Então, com certeza, é a palavra. Muitas vezes a gente luta de madrugada com essa palavra, que os momentos que eu mais desenvolvo a palavra são à noite. Você pensa numa palavra, mas Deus te foca naquilo. E é isso então que será feito. Então, como nós vemos aí, a gente vai entendendo que a apostasia é a condição da pessoa. Ela professou uma fé cristã, depois ela se levanta contra aquilo que ela professou, aonde ela professou, aonde ela de alguma maneira vivenciou aquela fé. Então a gente vê, em resumo, que a apostasia é um afastamento definitivo e deliberado da fé original, da fé cristã. A pessoa primeiro crê e prega, depois ela passa a ir contra. Mas não somente isso, a apostasia ela é também sinônimo de que as pessoas vão perdendo aquele desejo, aquele amor em fazer as coisas para Deus. A apostasia, como em si, ela tem esse significado de divórcio, de separação. Ela faz com que as pessoas se contentem apenas com uma vida voltada para si mesma. Então tudo é para ela. Ela esquece as outras coisas. E a gente vai desenvolver isso ao longo da mensagem. Assim como Cristo é o Filho de Deus, o anticristo vem como, ele fala, filho da perdição, o filho do diabo. Apocalipse 13:4, ele fala, e adoraram o dragão que deu a besta com seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então os demônios estão preparando uma geração para rejeitar a palavra de Deus, e rejeitar a mensagem de Deus. E como eu disse semana passada, as pessoas estão procurando os profetas de Acabe, estão fugindo da palavra. Ninguém quer a palavra. Quer a palavra do homem, não a palavra de Deus. E isso não se percebeu que faz parte desse tempo. Então, o apóstolo Paulo fala que nosso encontro com o Senhor Jesus, ele não viria antes de entrar a apostasia. Então, a apostasia ela vai tomar conta da igreja.
conforme nós vemos no versículo 9 e 10. Olha, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, na igreja, como eu falei, recapitulando, os demônios já lançaram a doutrina de Balaão, aquele texto de Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isso depois a gente vai trazer para os nossos dias exemplos bem claros. Então a doutrina de Balaão, no resumo, era que o povo de Israel, como ele não podia ser amaldiçoado por causa do Senhor, mas ele podia ser corrompido para atrair a ira e o julgamento do Senhor. Então, quando Jesus fala essa mensagem para a igreja, ele fala o quê? Que na igreja, a doutrina de Balaão é que como os poderes demoníacos não podem vencer a igreja, entre elas aquela promessa de Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, os demônios não podem confrontar a igreja. O que é que eles fazem? Eles introduzem as suas doutrinas para que os cristãos rejeitem a palavra de Deus. Entenda que quando você estiver sob a influência de demônios, você não vai conseguir resistir à palavra. Você vai ter dificuldade de ouvir a mensagem. Você vai gostar de profetada, mas não da palavra. Isso é ação demoníaca. Então a gente começou e explicou em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, as doutrinas vêm pelas falsas pregações e os espíritos enganadores vêm através da profetada, como foi o caso de Acabe. Ora, tinha 400 profetas trazendo revelação a favor e tinha um contra. Quem que ele escutou? Os 400. E o que aconteceu? Ele morreu. Então começa dentro da apostasia aquilo que a gente pode chamar de teologia do egoísmo, porque esse texto que nós vemos também, 2 Timóteo 3:1-2 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmo. Então, uma forma que vai ser escancarada da apostasia é a doutrina que visa agradar os desejos carnais e materiais das pessoas. Então, qual é a finalidade? Eu vou à igreja, eu peço, tudo que eu penso é para mim, eu estou interessado em coisas para mim, eu não estou interessado em ouvir. Então, tudo tem que girar em torno de mim. Eu tenho problema, eu. Então, quando eu estou focado em mim mesmo, eu estou apostatando, porque nós precisamos pensar também nas pessoas, pensar nos irmãos e pensar naqueles que não ouvem a mensagem, aqueles que precisam. Mas, quando eu estou, por isso que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, a revelação aqui, viriam tempos difíceis de quê? De ser cristão verdadeiro, porque as pessoas vão só pensar nela. Quais são os motivos de divisão e problemas dentro da igreja? Ou porque uma pessoa muda de igreja? Geralmente, se não for pecado, é problema com ela. Ela quer coisa só para ela, ela não pensa no lado do irmão. Então, essa doutrina ensina que você pode abandonar a sua congregação e sozinho você igreja em casa. Como que era o padrão da igreja? Eu não vou ficar explicando todos os detalhes, eu vou apenas ler o texto. Como que era a igreja quando tinha realmente a cara de Cristo? Atos 2, 42, 44, 46. Olha como é que era a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, ensinamento. Então eles tinham ensinamento, era um discipulado. E na comunhão dos irmãos, e no partir do pão, ceia, e nas orações. Então era uma igreja que orava. Todos os que creram, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, para horror daqueles que pensam que só pregam contra templo. A igreja primitiva não tinha problema com o local. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, então celebravam a ceia de casa em casa. Então não era no templo, era na casa, onde que quisesse. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse era o padrão da igreja. Então essa era a igreja que tinha realmente a cara de Jesus Cristo. Ela tinha os mandamentos de Jesus Cristo. Por isso que ela foi apelidada de cristãos. Uma outra coisa importante, como que era a igreja? Eu não vou entrar em detalhes porque não estou pregando sobre isso, mas eu preciso mostrar a igreja primitiva. Hoje, se você vê, o grande dilema, e olha na internet, nas redes sociais, é atacar quem faz oferta na igreja ou que dá dízimo. Como que era a igreja primitiva em questão financeira? Primeiro a gente vai ver como que era a igreja. Isso só basta. Atos 34, 37 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não, porque todos os que possuíam herdades, propriedades ou casas, vendendo-as,
acontecia isso, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, um terreno, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, resumindo, a igreja estava 100%. Morreu o assunto, era isso que eles faziam. Por que eles faziam isso? Porque eram generosos, porque tinham uma gratidão fantástica com o Senhor Jesus Cristo, e a questão de dinheiro, eles não eram avarentos. A igreja primitiva era assim. Ninguém pode mudar essa história. Não adianta ficar com essas mensagens idiotas que a gente vê na rede social, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, querendo embutir que, olha, é assim. Não, eles eram perseverantes primeiramente na doutrina dos apóstolos. Eles viviam o ensinamento que recebiam dos apóstolos de Cristo. Não vivia cada um falando bobagem. Tinha um rumo, tinha uma direção. Hoje, a igreja, nessa apostasia que está, as pessoas, cada uma está interpretando a Bíblia a seu favor, do jeito que quer. E hoje estão sofrendo e não identificam isso. E ficam buscando direção, ficam que nem Saul. Saul, quando ele se rebelou contra Deus, ele começou a procurar revelação para tudo quanto é lugar, para Deus falar com ele. Chegou aí uma necromante, a uma médium. Sabe por quê? Porque Deus não fala conosco quando nós estamos em estado de rebelião, de desobediência, um coração amargurado e pior, rejeitando o que Ele está falando. Primeiro, Deus tem interesse em consertar a nossa alma, a nossa natureza. Depois, Ele vai curar, libertar, Ele vai trazer as outras coisas. A teologia da prosperidade, supermercado da fé. Como que o Senhor Jesus deu ordem a todos os que fossem fazer a obra de Deus? Isso aqui envolve apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, bispos e cantores que se dizem cantores do Senhor. Mateus 10:8 ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas os demônios introduziram o erro de Balaão na igreja. Qual que é o erro? A motivação é o dinheiro. Então, não dá porque a motivação é dinheiro, e o outro rouba, o outro faz coisas erradas porque a motivação é dinheiro. Não importa, tudo é o erro de Balaão. O demônio não é bobo. E seguindo o erro de Balaão, pastores e cantores gospels começaram a mudar a maneira de fazer a obra. 1 Pedro 5:1-2, lendo na Bíblia mensagem, ele diz assim: tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus, não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade, não como mandões dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Você mostra o caminho, que é obedecer. O que acontece? Nós temos hoje pastores, bispos, cantores, todo mundo rico. Aí nós vamos para Judas, a King James atualizada, versículos 11 e 12, ele fala assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte da rebelião de Corá. Essas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, os cultos, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Antes eles tinham uma festa chamada Agapei, em que todos jantavam juntos, né? Agem como os pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Vocês já imaginaram quanto que o apóstolo Paulo cobraria para pregar? Mas ele escreveu lá em 2 Coríntios 2:17: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. A nossa tradução coloca farão de vós negócio, a atualizada fala farão comércio de vós. Então, o que Judas está falando, Pedro, Paulo? É que ia chegar um tempo, que é esse tempo da apostasia, em que se faria comércio da igreja e na igreja. Então, a primeira coisa que a gente vê é que os cantores cristãos deixaram de ser adoradores e passaram a ser artistas e receberam um alto pagamento pelo seu desempenho comercial. E com músicas que dão ênfase ao hedonismo, prazer tudo voltado para o homem, né? Para autoajuda. Para você ter uma ideia, cantores e grupos musicais gospel hoje, eles cobram para ir numa igreja de 30 a 100 mil, tem uns que cobram até 200 mil reais por um show de 1h30, que eles chamam de louvor e adoração. Nós tivemos um problema aqui agudos, numa das últimas marchas que foram feitas aqui, que pagaram 60 mil para vir um cantor e ele não queria nem a oração dos pastores. Aí eu orei e falei: Senhor, isso não é digno do Senhor. Senhor, faça chover para não ter. E não teve. Choveu, não teve marcha e não teve show. Não teve. Aquele dia não teve. Jogaram para o mês seguinte. Pastores que cobram em média de 20 a 50 mil reais por uma pregação numa igreja. A revista americana Forbes, em 2013, ela publicou
uma relação dos homens mais ricos do meio evangélico. O primeiro tinha 2 bilhões de reais, um bispo. O segundo tinha 400 milhões de reais, um tal apóstolo. O terceiro, 250 milhões de reais, um evangelista. E quarto, com 120 milhões, outro apóstolo. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque nós vamos tocar qual que é a consequência dessa ambição de dinheiro. Ora, o erro de Balaão leva à doutrina. Se a ambição é ter dinheiro, é preciso ter muitos membros na igreja. Então o que eu tenho que fazer? Pregar o que o povo gosta. Então, claro, ele teve um apóstolo que inventou o trízimo. Inventou o trízimo. O trízimo dá 30% do salário. Começou a aparecer essas coisas. Mas o que é o problema maior? Não é dízimo que enriquece, são ofertas. Aí começa aquela tal de unção financeira. Faça oferta de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil. Quer dizer, tem que começar a partir de 2 mil. Faça um empréstimo. Eu ouvi isso no rádio. Faça um empréstimo. Aí esse empréstimo você doa na campanha da prosperidade de Mesuzá. Venda seu carro. Então são essas coisas que começaram a escandalizar no meio do povo de Deus. Mas o que acontece com isso? Tem um outro lugar em que o sujeito vai lá, ele atravessa várias portas. Então tem porta da saúde, do amor, da família, das finanças. Aí o pastor vem vestido de sacerdote do Antigo Testamento, e sobre o altar eles fazem ali uma simbologia de um sacrifício de sangue, contrário ao Novo Testamento, porque o único sangue que tem que ser falado é o que está em Lucas 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. A igreja não pode admitir nenhum outro sangue na igreja que não seja o de Cristo. Claro que isso trouxe consequências. Cada vez mais as pessoas estão não só fugindo da congregação, mas deixando de ajudar. Verdadeiros aqueles que pregam o evangelho. O exemplo mais forte disso é de uma artista famosa que foi instigada nessa ambição e talvez fragilizada pela situação, enfim. Ela doou tudo que tinha, doou uma pequena bacatela de 2 milhões de reais. Aí ela entrou em crise financeira, teve problema, foi até a igreja, não recebeu ajuda. O resultado, entrou na justiça. Por que essas coisas acontecem? Por causa do erro de Balaão. Mas o que acontece? A consequência para se ter uma igreja grande e rica é que tem que mudar o evangelho. Aí começa a pregar o evangelho, aonde hoje nós vemos no meio do povo do Senhor, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje o evangélico bebe bebida alcoólica e diz que pode, então beba. Faz tatuagem, usa piercing. Eu vi o vídeo de um tal apóstolo dizendo: Deus não está interessado, faça tatuagem. Então é isso. Hoje a pregação é para agradar. É por isso que mais e mais vezes o que as pessoas saem das igrejas pequenas e vão para as grandes, porque vão ouvir os profetas de Acabe pregando um evangelho falso. Aí os cristãos hoje ouvem e cantam músicas do mundo, e eu vi isso na internet, as pessoas falando: não, eu ouço música do mundo, eu gosto, e mesmo assim eu sou cristão. É a consequência do quê? Cada um é fruto do evangelho que escuta. Se você escuta esse evangelho falso, você terá esse tipo de vida. Hoje os cristãos vão em baile, em boates, em discotecas, namoro de adolescente, vivendo em pecado sexual, gerando filhos bastardos, vão a campo de nudismo, vão ao jogo do bingo, tenta uma sortezinha, né? Na Mega Sena e nas loterias. É normal, o sujeito às vezes não dá um centavo para ajudar a obra, mas ele gasta dinheiro com isso. Mas esse é fruto do quê? Daquilo que ele está colocando no seu coração, na sua mente. Não aprendem a viver na palavra de Deus, e consequentemente isso, o que isso redunda em termos de caráter? Hoje nós vemos cristãos mentirosos, pastores mentirosos, corruptos, adúlteros, cheios de pecados, com divórcios e novos casamentos, gente insatisfeita que a sua vida é ser maledicente, é falar mal da vida dos outros, entendeu? Então, consequentemente, um evangelho que não toca mais na natureza humana, e nós só pensamos, um evangelho hoje é sempre voltado para quê? Para atender minha necessidade e não realmente aquilo que eu preciso, aquilo que realmente Deus está tratando. Muitas vezes Deus nos coloca em momentos de dificuldade porque Ele está querendo tratar, fazer modificações na natureza nossa, na nossa mentalidade, no nosso palavreado. E nós não entendemos isso. E o que a gente faz? Vai buscar as profetadas por aí, gente que não para a igreja. E por que troca de igreja? Ou porque é pecado grave, ou porque precisa de correção. A correção necessariamente não é por uma desobediência, é por atitudes de caráter. Pedro fala assim, 2:22. Dessa maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito,
E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Isso quer dizer que os cristãos hoje são mundanos, vivem como porcas e são ensinados a pensarem que são ovelhas, mas continuam a viver como porcas no lamaçal do pecado. Não há transformação na mente. A pessoa, quando era ímpia, era fofoqueiro, mentiroso, vivia em tudo quanto é confusão. Hoje, cristão, continua do igual. Esse, veja bem, muito mais do que cura, do que milagres, do que profecia, o evangelho tem poder para mudar. Jesus disse que muitos vão chegar naquele dia, vão dizer que profetizaram, expulsaram demônios no nome dele, e ele vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, porque não houve mudança. Segundo que quem prega o verdadeiro evangelho não fica rico. Olha o apóstolo Pedro, que ele fala para o coxo que estava pedindo esmola quando ele foi para a oração, Atos 3,6. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não há apóstolo rico no Novo Testamento. Nenhum apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, diácono, qualquer outro pregador, cantor, que quer que seja, ficará rico pregando o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho do reino de Deus. Se quer riqueza, tem que cair no erro e na doutrina de Balaão. A apostasia, entre outras coisas, e isso faz uma diferença muito grande na qualidade de vida dos cristãos, ela humilha o trabalho e o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido ultrajado dentro de muitas igrejas que têm atribuído a ele obras de demônios, obras da carne e heresias. Com a apostasia começou a vir a famosa cair na unção do poder, que cai em transe de costas, disseminados por Benihim e Catherine Kuhlman, além da teologia da prosperidade. Ele pediu perdão publicamente por isso, dizendo que era uma ofensa ao Senhor, mas ela continua dentro da igreja. Unção no riso, unção dos animais, nos cultos as pessoas imitando galinha, cachorro, leões, águia, disseminadas pela comunhão cristã do aeroporto de Toronto, no Canadá, a partir de 1993, que se diziam que era um grande avivamento. Venda do pó sagrado, perfume da prosperidade, aonde se viu, inclusive num vídeo, o profeta que recebe um tal de um arrebatamento, sobre uma pilha do dinheiro arrecadado com isso. Rodopiar do espírito, vômito do espírito, vassoura ungida para arranjar casamento, vassoura para expulsar demônio, cimento ungido, rosa ungida, cachaça ungida, que é para libertar o sujeito que está viciado em bebida, martelão do poder. Quer dizer, todas essas coisas, o resultado, para manter tudo isso, tem se tolerado pastores com 2, 3, 4 casamentos ensinando sobre família na igreja do Senhor. E pior, muitas mensagens sendo pregadas como autoajuda, fora da palavra do Senhor. Então, a apostasia, ela é universal. Ela vai fazer com que as pessoas sejam religiosas, mas não sejam convertidas e nem transformadas. Então, qual que é a preocupação? Às vezes você está preocupado com uma coisa, mas tem coisa muito mais importante na sua vida que precisa mudar. Apostasia de forma de cultura. Os cristãos, hoje, com acesso às redes sociais, shows de artistas, músicas, inclusive gospel, arte em geral, novela, filme, música, tudo propagam o quê? Práticas contrárias à palavra de Deus. Uma falsa adoração a um falso Deus, que pensa que é o Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, ensinam adultérios, novos casamentos, todo tipo de pecado, de erros, de fofoca, de mentira. Para vocês terem uma ideia, gente, e eu vi, infelizmente, isso, estão cantando música de Raul Seixas no culto. É esse o ponto que nós estamos. Prédios de cultos, templos, viraram discotecas, tudo preto, jogos de luzes, letras que exaltam o homem, tudo para o homem, tudo voltado para ele. Eu peguei um exemplo, não vou perder muito tempo com isso, eu só peguei uma música, porque ela é uma das que, não só em termos de vendagem, mas de visualizações no YouTube, ela é muito grande. Olha o que diz a letra. A música chama Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. O que Jesus ensinou? Mateus 5,44 ensinou o seguinte: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então é isso. A ideia demoníaca que estão conseguindo mesmo é varrer a palavra de Deus da vida das pessoas. Eu não vou perguntar para constranger, mas a maioria das pessoas passa uma semana, 2, 3, 4, 5, um mês e nem Bíblia lê. Sabe por quê? Porque isso é apostasia. A palavra tem que ser tirada. Conversa com as pessoas e você vai ver o tipo de papo que tem as pessoas. Dificilmente você vai escutar algo que proceda da palavra de Deus. 4 passos para cair na apostasia. Primeira coisa que acontece é dúvida. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Aí o Satanás começou o projeto e futuramente seria apostasia. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Começou lá. Deus mandou fazer uma coisa. Agora vem o diabo, ele diz assim, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha com Jesus, não foi diferente. Jesus ouve a palavra do Pai. Mateus 3,17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí vem o diabo na tentação. Logo depois do que o diabo vem, aparece para Jesus em Mateus 4, 5, 6, ele diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus. Olha, ele acabou de ouvir que ele era o filho amado. Aí o diabo já vem: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, quer dizer, induzindo o Senhor ao suicídio. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Tenho comigo que o diabo conhece mais a Bíblia do que muito cristão. A finalidade da apostasia é eliminar toda a palavra de Deus da terra para receber o anticristo. Então, tira do teu coração, tira da esfera, do campo onde você está. As pessoas levantam cedo e vão dormir ouvindo bobagens nas redes sociais, no celular. Tirou-se o tempo da leitura da palavra. Oh, coisa difícil é arrumar tempo para a palavra e para a oração. Eliminar a palavra de Deus das letras das músicas, dos hinos cantados nas igrejas. Eu fico vendo e vi vários. É difícil você achar hoje a palavra de Deus ser cantada nas ditas músicas que fazem sucesso. Por isso que faz sucesso, né? Se fosse da palavra de Deus, não faria tanto sucesso. É eliminar a verdade da palavra de Deus das escolas, das repartições públicas, da vida das pessoas, das redes sociais com heresias. Grava bem isso. Tudo que a palavra de Deus diz para obedecer, os demônios vão lançar uma heresia, uma nova revelação, dizendo que não é para fazer, como o diabo convenceu a Eva. Tudo que a palavra de Deus diz para não fazer, os demônios vão lançar uma heresia, dizendo que pode fazer sim e que não tem nada a ver. Essa é uma guerra, é uma batalha de todo dia. Tudo isso tem uma finalidade de gerar confusão na mente das pessoas, pastores, líderes, dos cristãos, e com dúvidas sobre a palavra de Deus, a gente não obedece. Tem igrejas que estão discutindo se a Bíblia é verdade mesmo, rejeitando o Antigo Testamento, querendo atualizar. Segundo, o esfriamento. Segundo Timóteo 3,1 foi esse texto que nós vimos. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus amigos, serão ingracíveis, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja sim, mas porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Então, a finalidade da apostasia no mundo é que ele não se converta, né? Porque vai tirar a palavra. Na igreja, é formar uma geração de cristão frouxo, fraco, cheio de indiferença para com as coisas de Deus, para que quando o anticristo se revelar, não haja dificuldade. Uma geração que tenha dificuldade de ser fiel, fiel em qualquer coisa que seja de Deus. Apocalipse 3,16 resume bem isso. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os cristãos procuram sempre trocar, nunca consertar. Troca de esposa, troca de marido, troca de igreja, não consertam a sua vida. E a palavra do Senhor fala que conserto é uma vida sem direção a Deus. Pessoas mornas, indiferentes, que procuram sem sempre encontrar, e quando encontram, é aquilo que agradam o seu bel prazer, agradam as coisas da carne. Terceiro, o afastamento. O afastamento, que é uma coisa difícil, mas comum, especialmente agora com a pandemia, isso aflorou, né? Em Hebreus 6, 4, 6 ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Infelizmente isso já está acontecendo em escala astronômica, como na pandemia, numa escala nunca vista antes. Milhares de pessoas insatisfeitas se afastando da sua congregação, achando que pode viver uma vida independente do reino de Deus e que isso é ser igreja. E começa aquele de busca de lugar em lugar e não sabe aonde está o problema. Aceitarão, como fez o rei Acabe, apenas a parte da palavra de Deus que lhes convém,
porque aceitarão uma nova interpretação da Bíblia. E entre elas, hoje as pessoas vivem, como eu vi uma mensagem de um pastor, que ele estava lembrando um detalhe importante, que nesses últimos anos, as pessoas estão procurando apenas ouvir palavras humanas. Olha, o fulano revelou isso, o Bertano revelou aquilo, mas o fundamento da palavra não está implantado na vida. São pessoas o quê? O afastamento é por causa da insatisfação. E como Paulo fala em 2 Timóteo 4, 1 ou 5, porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. E por último, a raiz da amargura. Aquele texto famoso de Hebreus 12, 15, 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A raiz de amargura é que tem gerado heresias, que tem gerado divisões, que tem gerado fuga, troca de igreja. A raiz de amargura é a pior coisa que existe. É ressentimento, é mágoa. É isso que tem resultado em vidas espirituais. Veja bem, é uma consequência. A raiz de amargura, ela gera murmuração, reclamação, insatisfação. E uma pessoa que está assim, não adianta, você fecha o coração, endurece toda vez que recebe a palavra. Esaú, quando ele faz a troca da bênção da primogenitura em favor de uma refeição de lentilhas vermelhas, ele estava assim. Então, observe que toda troca espiritual que é feita em momentos de raiz de amargura, ela é fruto da apostasia, um coração que se distanciou da verdade da palavra de Deus. O texto de Gênesis, ele fala isso, né? Narra essa situação. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? A palavra chama de devasso, né? A palavra pornos quer dizer depravado, corrupto na moral. É um homem que se relaciona com prostitutas. É um homem de mentalidade maliciosa, pornográfica, se a gente fosse usar os nossos termos. Profanos, bebeiros quer dizer um ímpio. É o que despreza as coisas sagradas. É o que não respeita as coisas sagradas. Ele fala de refeição aí, o guisado vermelho. A palavra em hebraico é Edom, de onde vem a palavra edomita, né? Porque significa vermelho, que é a cor da lentilha, como é a cor do cavalo. Em Zacarias 8, por exemplo, é a cor do cavalo. A pergunta é, por que ele trocou isso daí? Por que a Bíblia chama ele de depravado e profano? Por que ele trocou a lentilha? É porque o guisado de lentilha, ele é um afrodisíaco da deusa Afrodite. Então ele é um afrodisíaco. E o Esaú, se vocês lerem um pouquinho mais adiante, vocês veem que o Esaú teve pelo menos 5 mulheres: Ada, Olibama, Malate, Bazemate e Judite. Então ele trocou a bênção da primogenitura por vamos dizer assim, um Viagra naquela época. Ele tinha más intenções. Então tudo aquilo que, quando a gente tem a mentalidade, estamos amargurados, a nossa mente, ela é obscurecida da verdade. E a gente começa a fazer trocas que a gente não vê as consequências. O Esaú, depois ele buscou e disse, ele não achou lugar de arrependimento. Esse direito de primogenitura envolvia muitas coisas, muitas bênçãos. A mais simples é que 2/3 da herança do pai era do filho mais velho, 1/3 dos outros filhos. Então, na parábola do filho pródigo, nós sabemos que o filho pródigo pegou 1/3 de tudo que o pai tinha e doou, né? E não é dito que ele tem direito, porque ele de fato não tinha. 2/3 do filho mais velho. Vai dizer, olha, vai dar aí 66%, um pouquinho mais, porque tinha que ser o dobro, não o que diz lá em Deuteronômio 21:17. Então isso para nós mostra que as pessoas a cada dia, numa escala gigantesca, e como nunca houve na história da igreja, vão abandonando a verdade da palavra de Deus, vão se esfriando, vão abandonando tudo, cada um vai fazendo o que acha melhor. Vão ficar sem rumo, sem direção. É por isso que as pessoas estão batendo de porta em porta e procurando desesperadamente. E vão procurar o quê? Quem pregue, quem traga revelações. Não importa, desde que seja agradável. E por último, como se defender da apostasia? São esses versículos de 2 Timóteo 3, 14 e 17. Esse texto para nós, eu quero que vocês gravem.
Ele dá o ensino contra toda a apostasia. Ele fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra aprendestes, mantano, quer dizer crescer em conhecimento, é o discipulado, é o aprendizado prático pelo uso, né? Você vai aprendendo e vai praticando. Ele fala inteirados, aí, epistu, quer dizer se tornar fiel, uma pessoa digna de confiança, um crente fiel, literalmente um crente fiel, um discípulo que pode se confiar. Aí a gente pergunta, em todas essas provas hoje, você é uma pessoa que se pode confiar? Você é o tipo de pessoa que pode ser confiado, que você não vai ficar fazendo as coisas pelas costas? É isso que ele diz. Você foi inteirado, então você sabe de princípios, você vive eles. Aí ele fala desde a meninice. A palavra bretos, ela quer dizer bebê, criança, infante, não lactente. É interessante que a instrução da escritura para os filhos, ele era a partir dos 5 anos de idade. Ela era considerada uma responsabilidade sagrada em toda a casa judaica ortodoxa. E deve ser tratada com seriedade igual em toda casa verdadeiramente cristã. Ensinar as crianças desde a idade. Eles começavam aos 5, a gente acha que deve começar antes. Toda, como eu expliquei, né? A palavra paz aí é toda, cada parte, qualquer parte da escritura, né? Café, escritura, todo o livro da Bíblia. Então, literalmente, cada passagem da escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Inspirada por Deus, é como que os rabinos judeus, eles colocavam isso, que o Espírito Santo foi falando, né? Cada palavra para os profetas, para aqueles que estavam escrevendo a palavra de Deus. Então ele estava sobre eles, pairava sobre eles e neles, né? De modo que as palavras não eram eles mesmos que escolhiam. Então, tudo vinha da boca de Deus. Eles falavam e escreviam pelo Espírito Santo. E a igreja primitiva e os apóstolos e profetas concordaram com esse ponto de vista. Por isso que a palavra inspirada por Deus é uma palavra única, né? Theopneustos significa respirada por Deus de dentro para fora. Então, vinha e colocava e a pessoa colocava. E ele fala que é útil ou proveitosa. O felimos quer dizer, ela atende à necessidade humana. Ela pode significar útil contra a heresia, mas a melhor coisa aqui é entender que ela é útil para a necessidade humana. É por isso que o diabo não quer que as pessoas guardem a palavra, ouçam a palavra, leiam a palavra, tire a palavra de todos. Por quê? Porque essa geração precisa ser moldada fora da palavra, mas moldada pela palavra humana. Os profetas de Acabe estão aí lançando. Você não vai ver verdadeiramente alguém pregando o verdadeiro evangelho ter milhões de seguidores, porque não é isso que tem que acontecer, infelizmente. E ele fala, o que a palavra de Deus faz para nós? 4 coisas. A gente pode colocar com a sigla ERSI. Ele fala primeiro, ensinar. Didascalia quer dizer ensinar a doutrina dos apóstolos contra a heresia. Simples assim, ensino, instrução. Depois redarguir. Redarguir, elêndicos quer dizer, é chamar para dialogar, face a face, para conduzir o herege à confissão dos pecados perante Deus, mais ou menos como Natan fez com Davi. Então, é uma repreensão. Então, Deus usa muitas vezes palavras, e nesse tempo ele tem feito isso. Por quê? Olha, por que veio a pandemia, gente? Ela veio premiar o quê? Uma humanidade pecadora, uma igreja pecadora. Então, essa punição, de uma certa maneira, esse mover, mas mais do que isso, preparando uma geração que vai ser arrebatada e preparando uma geração que vai receber o anticristo. Terceiro, corrigir. A palavra epanortose aí, ela quer dizer restaurar, mostrar novamente o caminho correto que foi abandonado. Então, hoje nós temos orado, como um pastor estava dando o testemunho de uma pessoa que foram chamá-lo para orar por uma pessoa, né? Ela estava no hospital, e quando ele chegou à porta, você imagina todo mundo, o Espírito Santo falou, não, você não vai entrar e não vai orar por ela. Não, eu estou tratando com ela, você não vai orar. E aí ele foi lá e falou, olha gente, Deus está falando que não é o momento de orar por ela. Voltou e foi embora, ficaram bravos com ele. Mas no momento certo, o Senhor falou, agora você vai lá. Foi lá, orou, a pessoa foi curada. Então muitas vezes, nós estamos sendo atribulados, estamos passando por situações, Deus quer mudança, quer correção em você. É um tratamento. E não adianta se rebelar. E o que a gente faz quando a gente está fora da palavra? Acha um culpado. Quem é o culpado pelos seus problemas? Na congregação, o pastor, claro, né? Dá o dedo, olha no espelho, dá uma olhada lá no espelho e vê e fala, Senhor, olha para esse sujeito aqui, o que é que eu preciso mudar? O que o Senhor está corrigindo na minha vida? Porque Deus nos ama, Ele quer correção. E por último ele fala de instrução, né? A palavra paidia aí é um treinamento, uma educação infantil para a mente. Mente e caráter que envolve disciplina,
ordens, admoestações, repreensões, punição, para que no final a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, agora você entende essa palavra, ele fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira. Aí ele fala: guardei a fé. Então ele não apostatou. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, segundo Timóteo 4, 6 e 8. Deus quer tratar a nossa vida. E esse tempo de pandemia, isso é oportuno. Então, em vez de eu ficar dando murro em ponta de faca e apontando culpados, eu preciso olhar para mim mesmo. Olha, se eu tenho passado mais tempo reclamando, apontando erros, do que orando, então eu já estou entendendo por que Deus está me disciplinando. Então, muitas vezes, eu estou procurando coisas, e o que acontece? Como nós vimos aqui na apostasia, o próprio culto para você não tem sentido, a pregação menos ainda, o louvor menos ainda. É aquela situação daquele rapaz que saiu, chegou o pastor, disse que ia sair da igreja, não tinha mais motivo para estar ali, e ele começou a reclamar. Reclamou do pastor da pregação, reclamou do louvor, reclamou todo mundo, reclamou do barulho dos irmãos. Aí o pastor falou: tudo bem, mas você só faz uma vontade, você veio no último culto. Ele veio, chegou o pastor, deu um copo d'água para ele, cheinho, num pires, e falou assim para ele: agora você vai ficar o culto todo andando aqui, mas não pode deixar derramar. Ele andou, fez o culto, terminou o culto, o pastor falou: e daí? Aí não derramou nada. Falei: parabéns. Ele falou: e o que você achou do culto hoje? Quem que estava ruim? Falei: pastor, não deu tempo, fiquei tão focado nisso aqui. Falei: exatamente, quando a gente está focado na coisa errada, no eu, todo mundo tem defeito para você. Esse é o sinal difícil, mas Deus quer trabalhar na sua vida. E agradeça a Deus por receber mensagens difíceis e duras, porque Deus, Ele corrige a quem ama. Quando a pessoa não tem correção nenhuma, vive alegremente pulando de igreja em igreja, porque é bastardo. A gente só corrige o nosso filho. Alguém aqui disciplina o filho alheio? O filho do vizinho? Você sabe que dá confusão, né? A gente disciplina o nosso filho. O pai também é assim. Se Deus está disciplinando você, disciplinando como Ele tem feito, é porque você é filho, Ele te ama, Ele quer que você corrija. E para encerrar, Tiago 5, 19 e 20, Tiago nos deixa um difícil trabalho. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Não é um trabalho fácil, mas isso Deus quer que a gente faça. E eu quero orar para que Deus possa estar trabalhando na sua vida, para que Deus possa estar tendo a liberdade de corrigi-lo. Agora, não apenas de uma forma de disciplina mais dura, mas que você se renda a Ele, porque cantar de Jesus ao Senhor é fácil, agora viver é difícil. Senhor, eu oro a Ti agora, meu Deus, para que cada pessoa que tem recebido essa mensagem possa compreender que nós estamos vivendo tempos difíceis, e o que o mais importante é nos olharmos para a Tua palavra. Ó Senhor, por melhor que seja a expectativa, nenhum ser humano, nenhum pastor pode atender, ó Deus, e satisfazer as vontades das pessoas. Tu é Deus, Tu é Deus, somente Tu pode fazer isso. Trabalha na vida de cada um, ó Senhor, tudo aquilo que tem dificuldade, ó Deus, o Teu filho, a Tua filha, ó Deus, em receber a Tua palavra, em poder ser liberto, de ser curado, de ser restaurado, de ser renovado, ter a sua mente transformada, de sentir novamente a alegria da salvação, que o Senhor possa estar liberando com a Tua palavra, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, para que cada pessoa que recebe esta oração, meu Senhor, possa ser edificado, e não permita que Satanás arranque, Senhor, esta palavra, ó Deus, do seu coração, mas que possa realmente despertar, ó Deus, ter um despertamento espiritual, meu Deus, como a Tua palavra diz: desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te iluminará, e que haja iluminação na vida de cada pessoa, meu Deus, e possa olhar com um coração mais terno, cheio de amor e de misericórdia, e possa glorificar a Tua grandeza, o Teu amor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo vem. Maranata, em nome de Jesus. Deus te abençoe.